Boa noite, igreja. Saúdo-vos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Antes de mais nada, eu queria falar um pouco sobre a nossa programação da semana. Nas terças-feiras, nós temos os nossos pequenos grupos na casa de algum irmão. Essa semana não sei aonde vai ser ainda, mas assim que eu souber, eu aviso para vocês no grupo. Quarta-feira nós temos o nosso culto de ensino. Nós estamos estudando o livro de Atos. Sexta-feira nós temos a nossa reunião de oração. E nos domingos o culto de ação de graça, o culto de adoração ao nosso Deus. Então essas são nossas programações durante a semana. E que vocês continuem nas orações, clamando por toda a igreja, pelos irmãos que estão enfermos. Alguns já estão recuperados, graças a Deus. O caso da Laís, né, da Isadora, que já estão aqui. Amém. Deus tem sido maravilhoso, né? O Berg, né, também. Beto, né, Sônia, estão todos aqui. Socorro, né? Riba, graças a Deus, Riba está melhor, né? Riba também teve meio baqueado, não foi, Riba? Mas graças a Deus está bem. Então sintam-se todos vocês muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E eu convido você a abrir a palavra de Deus ao livro de Joel. Vamos passear no Antigo Testamento hoje. Livro de Joel, capítulo 1. Aliás, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Hoje nós estamos sem data show, porque o nosso data show deu problema. Joel, capítulo 2, a partir do versículo 12. Joel, capítulo 2, a partir do versículo 12. Mas antes de nós lermos, vamos orar. Senhor Deus, soberano Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por mais uma vez na tua presença, estarmos aqui, ó Pai, e pedimos, ó Deus, a tua direção, a tua graça, a tua misericórdia. Nos usa nesta noite, ó Deus, para a glória do nome do Senhor, que a tua palavra, Senhor, possa enriquecer as nossas vidas, o nosso coração, dentro do contexto, ó Deus, espiritual. Derrama de toda a tua misericórdia sobre a tua igreja, Senhor, e nos ajuda a prosseguir, a continuar debaixo da sua graça. Pois é no nome de Jesus que eu te agradeço hoje e sempre. Amém. Muito bem, todo mundo encontrou? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, é Joel, capítulo 2, a partir do versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, que se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai trombetas em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai-o, a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia a noiva da sua câmara e o noivo do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Versículo 28, e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Amém? Então, nós sabemos que esse final aqui do versículo 28 e 29 cumpriu-se, né, no dia de Pentecostes, né, quando o Espírito Santo foi derramado, né, naquele lugar. Deus aqui, ele faz uma convocação, né, ao seu povo, a um renovo, né, havia uma vida de avivamento. E na realidade é isso que a igreja do Senhor sempre precisa. Nós estamos vivendo dias
os dias mais críticos e amargos e difíceis, né, das últimas gerações. Se você fizer uma radiografia, não precisa nem ser muito aprofundada, você vai notar isso. Que nós vivemos tempo onde forças sobre-humanas e força das trevas têm se levantado para agir, têm se levantado para destruir os fundamentos das famílias, têm se levantado para destruir a igreja, a sociedade como um todo. Essas lutas têm sido grandes. Existe aí uma enxurrada de cristofobia espalhada no mundo inteiro, onde nesse momento agora que nós estamos aqui reunidos, cristãos e mais cristãos estão sendo presos, açoitados e quem sabe até estão sendo mortos. Porque, claro, nós não vivemos aqui uma perseguição, mas mundo lá fora aí, só misericórdia. Mas vejam, não é essa uma das mais perigosas perseguições que a igreja vive. A igreja hoje vive uma perseguição, vamos dizer, de uma forma bem diferente. Ao longo da história, quando nós vemos toda aquela perseguição que a igreja sofreu, e nós vemos os mártires, né, da história, nós vemos que a morte deles e hoje ainda são sementes, né, da pregação do evangelho. Ainda falam através da história. Mas a perseguição mais pesada e mais difícil que a igreja enfrenta é a ideologia e a filosofia, a ideologia filosófica, vamos dizer assim. Tem sido pesado, porque ela chega sorrateira, ela chega passo a passo e vai minando a fé cristã. Quando menos se espera, a fé cristã está abalada por causa dessas ideologias. Quando menos se espera, vai destruindo fundamentos, vai arrebentando com tudo, e é o que nós vemos nas universidades. Aqueles que fazem faculdade sabem o que eu estou falando. É o que nós vemos nas universidades. Vocês que acompanham política, é o que a gente vê nos parlamentos. Toda essa enxurrada. As nações evangélicas estão se curvando a esse mal. Estão dando espaço, cedendo a esses ataques que vêm de forma sutil. E ela mina, ela entra, ela vai até a sua família. Ela vem destruindo tudo. Mas em tempos difíceis como nós estamos vivendo, em tempos como esse, uma igreja tímida, uma igreja fraca, ela não consegue resistir a essa onda tão difícil. É por isso que nós vemos tantas igrejas, pessoas desistindo da fé, pessoas saindo, porque essa onda é perversa. E olhando esse cenário no meio cristão, né? Esses dias eu estava fazendo um levantamento e fazendo um estudo, né? A Europa, lá na Europa, muitas igrejas foram afetadas com isso. Isso não é difícil chegar até nós, não é. A América no todo estão entregues ao liberalismo. Quando nós vimos aqui para a classe que nós estamos acostumados no Brasil, né, as denominações, elas estão entregues ao liberalismo e ao sincretismo. Aí você pergunta, o que é isso? Você já ouviu falar em cultos ecumênicos? Essa misturada que tem por aí? Infelizmente é isso. Infelizmente é isso. Uma onda de ateísmo cresce, cresce, cresce e vai crescendo cada dia. No mundo e no Brasil. E diante de um caso tão caótico, tão difícil, né? Diante de um caso tão complicado, né? Como esperar um avivamento? Como nós podemos crer que pode acontecer um avivamento no meio de tanta coisa que está acontecendo no mundo afora e, claro, chegando até nós? Como crer nisso? Eu digo para você, os grandes avivamentos da história, pode ver, no âmbito geral, eles nasceram no meio, no centro, no âmago da crise. Porque, veja, Deus, ele não tem entendimento de forma nenhuma para fazer um avivamento, porque Ele é Deus, Ele é Senhor de todas as coisas. A crise, muitas vezes, é o caminho onde Deus se revela e fala com a sua igreja. Por isso, nós precisamos estar de ouvidos atentos, olhos abertos, para tudo aquilo que Deus quer falar conosco através dos tempos, que Ele tem falado e o que Ele vai continuar falando em nossas vidas, né? Então, Deus, Ele abre um caminho para mim e para você, independente da situação. Quando nós olhamos a história, a gente vê o que Deus fez. Deus abriu um caminho para o seu povo no deserto, Deus abriu um caminho para o seu povo no Mar Vermelho.
Deus abre caminho para mim e para você, e com certeza já abriu muitos em meio às tempestades de nossas vidas, porque Deus faz assim. Então vamos ver e entender o que estava acontecendo aqui no livro de Joel. Isso aqui foi só um preâmbulo, para que a gente possa se situar, e vamos ver o que está acontecendo aqui no livro, né? Qual era a crise que o profeta Joel estava descrevendo aqui, para propor uma volta profunda, né, para Deus. Ou seja, por que ele está expondo isso e dizendo que Deus está fazendo uma convocação, né, para todos aqueles que estão vivendo momentos difíceis, né? Olha aí comigo, capítulo 1, versículo 14. Olha aí comigo. Aliás, desculpe, capítulo 1, versículo 4. É só você voltar um pouquinho aí. Diz assim: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. É interessante aqui, naquela época, nessa época aqui, né, a qual Joel está se referindo, o povo sobrevivia de agricultura, no sentido geral de suas vidas. Eles sobreviviam de agricultura. E nós vemos aqui que essa enxurrada de gafanhoto chegou e comeu tudo, destruiu toda a lavoura. É interessante que o gafanhoto, quando ele chega, vamos dizer, num lugar onde tem muita plantação, né? Ele chega e destrói a agricultura e deixa tudo sem nada. Ele destrói de uma forma devastadora. Ele é o único inseto que come e defeca ao mesmo tempo. Então ele não se sacia, ele sai devorando, comendo, e esses 4 bandos de gafanhoto a qual o texto se refere aqui, trouxeram destruição para a agricultura daquele tempo. Comeram, destruíram tudo. E você imagine, 4 bandos de gafanhotos, não era só um, eram muitos. Por último, acho que não faz muito tempo, nós vimos uma enxurrada de gafanhotos aí, acho que foi aqui na América do Sul, eles vieram destruir de lá para cá, estava até o pessoal com medo que eles chegassem no Brasil. Você imagina, e era só um bando, aqui era 4. Em segundo lugar, olha aí o versículo 10, diz assim: o campo está assolado, e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide secou, as oliveiras se murcharam. Aqui é um cenário de seca, é um momento em que não tem chuva, a terra não produz, não tem alimento, e nós sabemos o que é seca. Nós aqui da região Nordeste conhecemos muito, quando tem seca é difícil, mas aqui murchou tudo, acabou tudo. Mas você pensa que foi só isso? Olha aí o versículo 12, olha o 12. A vide secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira, e a macieira, e todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Olha aí outra aí. Todas essas árvores eram frutíferas, todas essas árvores eram o alimento do povo. E aqui nós vimos uma crise de sobrevivência. Como sobreviver se não tem nada para comer? Já imaginou que cenário? Que cenário difícil. Não só de um ataque de gafanhotos, não só de uma seca pesada, né? Mas ainda pior a coisa. Não parou só aí. Olha o versículo 17. A semente mirrou debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados, armazéns derrubados, porque se perdeu o cereal. Como se não bastasse aquela história. Além de queda, coice. Porque algumas sementes que o povo tinha guardado, eles plantaram, mas elas morreram no ventre da terra, porque não tinha água. Secou tudo, morreu. Não tinha mais nada. Puxa vida, que coisa difícil. Mas não parou aí. Ainda tem mais coisa. Olha o versículo 18. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Veja a situação da pecuária. Porque esse povo, ele vivia da agricultura, mas também eles viviam da pecuária.
Agora não tem fruto, não tem pecuária, não tem carne, não tem provisão, não tem nada. Eles olhavam para um lado e para o outro, e agora o que fazer? Não tem nada. A nação estava assolada por uma crise profunda, por uma crise difícil. E a crise não fica só nisso. Puxa vida, irmão, ainda tem mais, tem mais. Tem mais. Se você olhar aí no capítulo 2, depois você pode até ler, o profeta aqui, ele faz um relato de uma perseguição, de uma invasão militar. Ele diz que povos iriam invadir ainda, que eles estavam na iminência de ser invadidos, tinha um exército à porta deles para ser invadido. Nessa descrição, ele mostra que o povo estava cercado e não tinha condição de resistir. Difícil. Este é o retrato de uma crise política, de uma crise econômica, de uma crise difícil de se sair, de uma crise complicada. E se nós atentarmos ainda, nós veremos que a igreja sofria. A igreja sofria as consequências. Volta um pouquinho e lê comigo aí o versículo 9. Olha o versículo 9. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares, a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Como se não bastasse, a igreja também estava aqui sofrendo horrores. Sofrendo horrores. Tempo difícil. Por todos os lados não se via saída. Muito difícil. E o que fazer numa hora dessa? O que fazer num momento tão complicado e tão difícil? Aí o versículo 12 do capítulo 2 vai nos responder. Olha o que é que ele vai dizer. Ainda assim, agora diz o Senhor, convertei-vos a mim. Ainda assim, agora diz o Senhor, convertei-vos a mim. Deus, o nosso Pai, Ele olha e chama o seu povo a virem a Ele, para que haja uma mudança, porque aqui o povo estava distante dele, e é aqui onde eu quero falar nessa noite, e é aqui o que eu quero comentar com vocês nesta noite. As situações são difíceis, complicadas, mas diante de Deus a solução para todos os casos. Veja, o país está em crise, o mundo está em crise, e nós estamos no centro, no meio dessa crise. As pessoas estão desesperadas, estão preocupadas, mas quando na crise o povo de Deus se volta para Deus, todas as coisas mudam. Infelizmente o mundo não consegue ter essa visão. Quando nós voltamos para Deus, nasce a esperança, nasce a cura, nasce a restauração, porque em Deus está todas essas coisas. As pessoas não percebem porque não têm olhos espirituais para isso. Mas em Deus está a solução para todos os casos. Então, vamos olhar nesta noite aqui para isso, né? Primeiro, em primeiro lugar, nós precisamos voltar para Deus, né? Uma volta de intimidade pessoal com Ele. Porque esse é um ponto fundamental e mais importante. Um momento de intimidade com Deus, como ele diz no versículo 12, convertei-vos a mim. Então, em primeiro lugar, se converte ao Senhor. Nós precisamos nos converter ao Senhor. Talvez você diga assim, mas eu sou convertido. Mas muitas vezes nós estamos tão dispersos, tão longe, e não conseguimos imaginar aquilo que Deus está nos prometendo. Aqui, o que eu estou falando para você, não se trata de uma instituição religiosa, não se trata de denominação, não, se trata de algo pessoal, eu e você, com Deus. Eu e você, pessoalmente, com Deus. E é isso que nós precisamos atentar. A igreja no todo, né, ela precisa ter intimidade com Deus, de voltar-se para Deus, de entregar a sua vida a Deus, de saber quem Ele é para ela. O que Deus é para você? Você já parou para pensar o que Deus é, em especial para você? Você sabe o que é que Ele é na sua vida? Qual a importância dEle na sua caminhada? Nós precisamos saber tudo isso, e nós precisamos querer entender isso, e nós precisamos nos render a Ele por completo, definitivamente, conhecer Deus no seu todo,
Porque Deus é poderoso para todas as coisas. Ele é o Senhor nosso de cada dia. Ele é aquele que nos conduz. Ele é aquele que tudo fez. É aquele que nos ergue. É aquele que nos fortalece. É aquele que nos tira de lugares ruins e nos coloca em lugares melhores. Esse é o nosso Deus. Mas em segundo lugar, quando ele diz aqui, convertei-vos a mim, aí ele vai dizer, de todo o vosso coração, ou seja, voltar para ele de uma forma bem profunda, de todo o coração. Não é voltar para Deus porque nós estamos, infelizmente, tanta dívida, tanto problema, vamos voltar para Deus para ser solucionado isso. Vamos voltar para Deus porque a enfermidade que assolou a nossa família e nós precisamos de cura, então vamos voltar para Deus porque Deus vai mudar tudo isso. Vamos voltar para Deus porque o nosso relacionamento conjugal não está bom, eu e minha esposa não estamos vivendo bem, então vamos voltar para Deus para que Deus mude esse contexto de tudo isso. Isso, se você está vivendo isso ou passou por isso, é importante voltar para Deus. Mas muitos, escute bem, mas muitos, quando voltam para Deus nessas condições, e as coisas melhoram, eles se distanciam novamente, e eles continuam longe de Deus como antes. Voltar-se para Deus é algo com mais profundidade, é você não estar passando por nada disso, mas eu preciso estar na presença dEle, eu preciso voltar para Ele, eu preciso estar com Ele cada dia da minha vida. Estar com Deus é o melhor lugar para todos nós. Deus quer que o seu povo volte para Ele com uma profundidade enorme de coração. Deus quer isso na minha vida e na sua. Nós precisamos olhar no contexto da nossa caminhada e ver uma coisa. Deus, Ele é a prioridade máxima da nossa vida. Se nós não olharmos para Deus nessa direção, nós somos loucos. Nós damos prioridade a muitas outras coisas e não a Deus, isso é loucura. Deus, ele precisa ser o amado da nossa casa. Deus precisa ser o prazer dos nossos dias. Deus precisa ser a maior riqueza que nós temos. Você concorda comigo? Porque Deus precisa ser. Deus é a nossa única esperança viva. Irmão, nós olhamos o contexto de onde nós estamos, não tem esperança para nada, mas quando nós olhamos para Deus, nós vemos que há um foco, uma luz acesa ao final do túnel, porque Ele é a nossa esperança real e verdadeira. Em terceiro lugar, nós precisamos voltar para Ele com presteza, com uma aplicação, com execução, sabe? A gente precisa fazer assim. E o que é que ele vai dizer no texto? Assim diz o Senhor, convertei-vos a mim com todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choros e com pranto, com ação. Parece que a disciplina do jejum, ela tem sumido do meio da igreja. O que é o jejum? Qual foi a última vez que eu e você fizemos jejum? Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes nós fizemos jejuns? Qual foi a vez que nós fizemos? Será que nós sabemos de fato e de verdade o que é fazer jejum? Olha, jejum é quando você se abstém do bom pelo melhor. Vamos entender isso aqui. Quando você se abstém do bom para o melhor, ou seja, quando nós jejuamos, nós nos alimentamos do pão da terra, certo? É o que nós comemos no dia a dia, nos alimentamos disso. Quando a gente deixa de jejuar, quando a gente não jejuma, a gente deixa de comer esse pão da terra. Quando nós comemos, obrigado meu filho, quando nós comemos do pão dessa terra, nós estamos alimentando o nosso corpo. E quando nós fazemos jejum, nós estamos nos alimentando do pão do céu. Amém? E ele é muito mais excelente. Ele é muito melhor do que o pão que nós nos alimentamos aqui. Jejum é fome de Deus. Jejum é fome de Deus. Quando nós jejuamos, nós estamos dizendo para Deus, Senhor, o pão que vem do céu é muito mais nutritivo do que o pão da terra. E Deus se alegra disso. A nossa geração está desacostumada do pão do céu, infelizmente. Nós só olhamos para cá.
Nós só estamos acostumados aqui. Parece que o pão do céu perdeu o sabor. E muitas vezes perdemos o apetite por esse pão. Nós precisamos reaver. E é isso que ele está dizendo aqui. Convertei-vos a mim todo o vosso coração e com jejuns. Nós precisamos fazer isso. Precisamos buscar a Deus na compreensão de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É isso. Precisamos voltar para Deus, desejando mais Deus do que as bênçãos de Deus. Isso precisa ser o contexto da igreja do Senhor. Precisa ser assim. Mas em quarto lugar, essa volta precisa ser com derramamento e quebrantamento. Aqui vai dizer, com choro e com pranto. Muitas vezes se volta para Deus com o coração seco demais. Muitas vezes se está voltando para Deus com os olhos enxutos demais, não se chora mais. E quando eu digo chorar, é você se desmanchar na presença dele completamente. Qual foi a última vez que você chorou diante de Deus por uma situação? Você já parou para pensar nisso? Qual foi a última vez que você chorou pela igreja? Por essa igreja, pela igreja que você se congrega? Qual foi a última vez que você colocou o joelho no chão e orou na presença de Deus e clamou, Senhor, nos ajuda, nós estamos passando por isso, e você se derramou na presença de Deus? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você chorou pelos ministérios da igreja? Porque num todo, se você observar, todos nós temos problemas, em todos os ministérios, quantas vezes você chorou por esses ministérios? Quantas vezes você chorou pelas famílias dessa igreja? Quantas vezes você chorou pela sua família? Pelos problemas? Quantas vezes? Quantas vezes você fez como Davi, que chorou porque a sua família estava nas mãos do inimigo? Quantas vezes? Quantas vezes você chorou pelos seus pecados? Como o apóstolo Pedro chorou amargamente quando traiu o Senhor? Qual foi a última vez que você chorou olhando para Jerusalém de hoje? Precisamos pensar nisso. Precisamos estar atentos a tudo isso. Jesus, ele ao entrar em Jerusalém, ele chora por aquela cidade. Ele chorou porque ele sabia o que iria acontecer com ela. Ele disse, quantas vezes quis eu colocar vocês debaixo das minhas asas e vocês não quiseram. É hora de chorar, é hora de plantear, é hora de nós olharmos a nossa caminhada e vermos que há tanta dificuldade, há tanto problema e coisas que precisam ser mudadas. Chorar pela nossa nação, e nós estamos vivendo um momento difícil, muito difícil no contexto, vamos dizer, da nossa nação. Quantas vezes você orou pelos governantes? Quantas e quantas vezes? É isso que nós precisamos fazer. O Senhor está dizendo, convertei-vos a mim, de todo o vosso coração, e isso com Jesus e com choro e com pranto. Escute essa palavra, coloque em prática na sua vida, porque é isso que nós precisamos fazer. Não um choro de lágrimas de carne assada, não, mas um choro profundo, algo que vem da sua alma, algo que se derrama na presença de Deus, algo que compadece o seu ser. Nós precisamos nos importar uns com os outros. A sua dificuldade é a minha dificuldade é a sua dificuldade. O que você passa, o que você vive, o momento difícil que você está vivendo, eu preciso me condoer com ele, eu preciso me preocupar com ele, eu preciso olhar para você e dizer, puxa vida, meu irmão está passando por essa dificuldade, e eu posso ajudar, e eu vou lá, e eu faço. É isso que nós precisamos fazer, porque nós somos uma comunidade de Jesus. É isso, meu irmão, e é o que o Senhor está nos chamando aqui. Ele está nos chamando para essa verdade. Em quinto lugar, nós podemos nos voltar para Deus com sinceridade, seja sincero. Versículo 13, olha o que ele vai dizer: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Olha o que o Senhor está dizendo aí: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. E o que isso significa? Esse rasgar as vestes, né? No contexto aqui, né? Rasgar as vestes era quando alguém ficava indignado com uma situação de escândalo, de vergonha, de pecado, de opróbrio, aí eles rasgavam as vestes, tal, né? Quando as pessoas se viam diante de uma situação
como esta, eles rasgavam as roupas. Era o contexto, era o que tá, é o que diz o texto. Então, era isso que eles faziam de fato, de verdade. Mas no decorrer do tempo, né, quando foi passando o tempo, essa ação se tornou um costume, apenas um emblema, né, de um espiritualismo hipócrita, mentiroso, enganoso, enfim. Ficou mais ou menos assim. Certo? E aqui mora um problema sério, que nós precisamos estar atentos. Veja, muitas vezes o nosso coração ele é enganoso. Muitas vezes. Onde, de repente, se começa a fingir a espiritualidade. De repente, se começa a se passar uma ideia que é muito cheia do Espírito Santo, mas na verdade não é, porque o coração é enganoso. Por isso que Deus está dizendo, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Infelizmente, isso acontece. Se passa uma ideia que não é, onde não existe. Muitas vezes somos que nem Moisés. Lembra de Moisés, quando Moisés subiu ao monte para conversar com Deus? Ele ficou com o rosto tão resplandecente da glória de Deus, que as pessoas tinham para se aproximar dele, ele teve que colocar um véu, para poder as pessoas se aproximarem dele. Só que no decorrer do tempo, isso foi sumindo. Aquela glória de Deus foi sumindo. E ele não teve a ousadia de tirar o véu, para dizer, não, já acabou, então eu posso ir tirando. O rosto dele não estava mais brilhando. Mas ele não queria que ninguém soubesse. Moisés não queria. Ele queria passar para as pessoas que ele era muito espiritual. Ele queria passar para as pessoas que a Shekinah de Deus continuava no rosto dele. Aí você vai dizer, puxa vida, mas Moisés fez isso? Fez. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, ele diz, não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, porque os filhos de Israel, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Paulo aqui está dizendo que Moisés fez isso. Então, infelizmente, Deus ele não olha para jargões, Deus não olha para essas coisas que o homem faz, Deus olha para o nosso coração, Deus olha para o seu coração, Deus olha para a atitude mais profunda do seu ser. Por isso ele diz, não rasgue as vestes, rasgue o vosso coração, rasgue o vosso coração, rasgue o vosso coração. Amém? É isso que precisamos fazer. Ao voltarmos para Deus. Nessa convocação, para que nós possamos beber desse avivamento de Deus, isso precisa ser urgente. Isso precisa ser para ontem. Olha o que diz o versículo 12. Ele começa assim, ainda assim, agora mesmo. Deus não está dizendo, amanhã vocês voltem para mim, daqui um mês vocês voltem para mim. Deus está dizendo, não, ainda assim, agora mesmo. Agora mesmo. Porque nós precisamos entender que na explanação do capítulo 1 e o 2, né, era um momento de crise, era um momento muito difícil, a economia estava falida, e infelizmente a igreja sem suprimento, e sacerdotes chorando, era um momento de caos, não tinha dízimo, não tinha oferta, no campo não tinha fruto, certo? No pasto o gado estava morrendo de fome e de sede, no contexto político havia um exército inimigo, as portas, a crise era pesada. Se nós vemos aqui, o momento era difícil, mas Deus está dizendo, ainda assim, agora mesmo, voltem para mim, se convertam a mim, eu mudo tudo isso, porque Ele pode, Deus pode transformar, Deus pode realizar, e fazer com que essa tristeza se transforme em alegria, assim no contexto de nossas vidas. Às vezes nós estamos passando um momento difícil e complicado, mas Deus pode mudar isso, nós só precisamos crer, nós só precisamos voltar para Ele agora mesmo. É isso que o Senhor está dizendo. O destino de uma nação, escute bem o que eu vou dizer para você, o destino de uma nação, ele não está nas mãos dos governantes, não está. Uma coisa que me entristece muito, é ver crentes
irmãos em Cristo, brigando por fulano e por Beltrano. Presidente e o próximo que talvez seja o presidente. É uma confusão geral. Isso tem invadido as igrejas. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Nós estamos nessa situação hoje. Sabe por quê? Porque Deus quis. Você sabe por que nós passamos por toda essa pandemia? Porque Deus quis. Você sabe por que nós não morremos na pandemia? Porque Deus não quis. Porque tudo está nas mãos dele. Eu não posso fazer nada, nem você, mas Deus pode tudo. Deus pode todas as coisas. Por isso, o destino de uma nação não está na mão dos governantes, está nas mãos de Deus. Deus levanta homens e derruba homens. Deus bota homens no poder e Deus tira homens do poder. É assim, foi assim e sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz: se o meu povo, olha aqui que coisa maravilhosa, Deus chamando e falando diretamente com o povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter de todos os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha o que é que Deus está dizendo. Depende de quem? De nós. De nós. Se todas as igrejas do país se juntassem numa oração buscando Deus, para que houvesse mudança nessa nação, essa mudança aconteceria, independente de quem estivesse no poder ou não. Mas infelizmente o povo não vê isso. O povo não acorda, o povo não atenta para as verdades de Deus. E está aqui, ó, na palavra. Não dizer, não sei, está aqui, é só buscar, é só ler, é só rasgar o coração diante dele, é só se humilhar na presença dele, é só se converter a ele, e todas as coisas serão transformadas. Mas é isso que nós precisamos. Deus, ele levanta a igreja para uma restauração, para a restauração de nações, para a restauração de nações, e é hora de despertar, irmão. É por isso que eu trouxe esse sermão aqui, para que a gente comece a meditar mais sobre esses casos, sobre essas coisas aqui, porque Deus quer mexer conosco, Deus quer saculejar essa igreja, mas precisa que nós tenhamos ouvidos a essa palavra. Precisamos nos erguer, precisamos nos voltar para Deus, precisamos deixar de sermos crentes calados e mornos, parados. Não, é para cima, é para a luta. A dificuldade é grande, e daí Deus está no comando. Mas eu posso morrer, e daí eu vou para a glória. Precisamos ter essa ação viva no nosso coração. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria ela é celestial. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui passando uma chuva e o inverno está parando, está se acabando. Nós precisamos olhar o horizonte e contemplar que há uma nação, um reino esperando por nós, e nós vamos para lá. Mas para isso nós precisamos colocar no nosso coração essa verdade aqui. Deus está nos chamando para essa luta, para essa realidade, e isso é urgente. Amém? Aleluia. Terceiro ponto aqui da pregação é o motivo dessa volta para Deus. Versículo 13: rasgai o vosso coração e as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassível, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e se arrepende do mal. Se arrepende do mal. Por que voltar para Deus? Qual o motivo de se voltar para Deus? Primeiro, porque Ele é misericordioso. Se Deus não fosse, nós já estaríamos mortos. Ele já teria fulminado conosco por causa do pecado. Segundo, porque Ele é tardio no irar-se. Deus é tardio nisso. Terceiro, porque Ele é grande em benignidade. E quarto, porque Ele se arrepende do mal. Oh, Deus maravilhoso. Deus que não olha para o seu tamanho, mas olha pelo tamanho de que nós somos, pequenos, insignificantes, e Ele se compadece, e Ele tem misericórdia, e Ele olha para nós, e Ele se arrepende do mal. Quantas vezes você e eu choramos por causa dos nossos pecados diante de Deus? Quantas vezes dissemos para Ele: Senhor, tem misericórdia de mim? Quantas vezes nós fomos assim? Quantas e quantas vezes olhamos para os nossos pecados
e fomos à presença dele e clamamos. Se Deus olhar, escute bem isso aqui, se Deus olhar para o meu pecado e para o seu pecado, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Talvez a pergunta você seja, como assim? Se Deus olhar para o pecado dos pastores, o pastor morre. Se Deus olhar para o pecado dos líderes, os líderes morrem. Os líderes morrem. Graças a Deus que ele olha para Jesus, amém? Graças a Deus que ele olha para Jesus. Se Deus olhar para o pecado da igreja, a igreja morre, mas Deus olha para Jesus. E talvez você diz, puxa vida, mas pastores, os líderes em pecado, pastores e líderes em pecado. Deixa eu responder uma coisa para você. Deixa eu dizer algo para você. Se você e eu não estamos vendo os nossos pecados, é porque estamos longe do Senhor. Porque quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos na luz que é Jesus, nós olhamos para nós e vemos o quanto nós somos pecadores. E vemos assim. Aqueles que confessam seus pecados e mais choram pelos seus pecados, não são os que mais pecam. Não são. São os que mais perto de Deus andam. Se você é alguém que chora muito pelos seus pecados, é porque você está próximo de Deus, amém? Quando estamos diante de Deus, na presença dEle, isso acontece porque Ele é santo, 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 santo. Até os serafins cobrem o rosto quando estão na presença dEle, imagine nós. Quando nós estamos na presença de Deus, nós podemos chorar, porque Ele, quando chega, nós olhamos para nós e vemos o quanto nós somos pecadores. O quanto nós somos pecadores. Graças a Deus que Ele é compassivo e tardio em irar-se e grande benignidade e se arrepende do mal. Graças a Deus, Deus é assim. Senão nós já teríamos morrido. Santo, 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 santo é o Senhor. Por isso, nós vemos o quão de pecadores nós somos. A maior necessidade nossa é que Deus abra os nossos olhos. Deus abre os nossos olhos para vermos o quanto Ele é santo e o quanto nós somos pecadores. Ele é misericordioso, por isso precisamos voltar para Ele todos os dias, todos os dias. E Ele nos espera de braços abertos, amém? Oh, Deus maravilhoso! Como não adorar um Deus desse? Quarto lugar, nessa convocação. Como deve ser essa convocação? Como deve ser a convocação de voltar para Deus? Olha aí o versículo 15. Tocai trombetas de Sião, promulgai um santo jejum, proclame uma assembleia solene. O meu e o seu problema não está lá fora. O meu e o seu problema está aqui dentro, do nosso coração. O problema de nossas vidas é aqui dentro do nosso coração. A trombeta, ela não é tocada lá fora dos muros, não. Ela é tocada de dentro para dentro de Sião. A trombeta é tocada para dentro. Somos nós que precisamos de um concerto diante de Deus, com Deus. Nós precisamos dele. Somos nós que temos que voltar para Ele. O mundo, ele não conhece a Deus, é verdade, não conhece. Eles buscam Deus da forma deles, porque eles são vazios. Quando nós olhamos, a gente percebe isso. Aí às vezes você diz assim, puxa vida, o camarada está vivendo aquela vida ali, se prostituindo, bebendo, em festa, em orgia. Mas por que eles fazem isso? Porque eles querem preencher o ser dele. Todos nós fomos feitos com um vazio dentro de nós, do tamanho de Deus. Quando Deus chega, Ele muda tudo. Mas quando não se tem Deus, se busca se preencher de tudo, para que esse vazio suma, desapareça. Por isso, irmãos, o problema está aqui dentro de nós. Quando nós olhamos para Deus, quando nós voltamos para Deus, aí é uma mudança na vida de todos nós. Deus é a fonte de vida, só Ele que muda. Por isso nós precisamos voltar para Ele. A trombeta precisa ser tocada aqui. E deixa eu dizer para você, o juízo começa pela casa de Deus. Não se engane não. O juízo vai começar por nós, que somos a casa de Deus. Há momentos que o jejum, ele deixa de ser particular
Porque Jesus disse que quando nós fôssemos jejuar, lavássemos o rosto, para não parecer que estamos fazendo aquilo, para não tentar mostrar que somos espirituais. Mas quando a crise é grande, quando a crise é complicada, o jejum ele deixa de ser particular e é convocado uma assembleia, como está dizendo aqui. E é isso que nós precisamos fazer, nos ajuntarmos como igreja do Senhor e jejuarmos por essas causas, por tudo isso. Vamos fazer um jejum, nós, igreja do Senhor. Vamos abalar isso aqui, vamos balançar com isso aqui. Não eu, não você, mas o Espírito Santo de Deus em nós. É isso que nós precisamos fazer. Todos nós precisamos voltar, precisamos dizer para Deus, nós precisamos de uma assembleia solene, com todo o nosso coração, eu e você. E sabe, há uma lista dos que precisam voltar para Deus. Talvez você diga, puxa, mas eu estou na presença de Deus. Mas quando Deus fala isso aqui, Ele fala para o seu povo num sentido geral, num sentido completo. E Ele dá uma lista. Olha o versículo 16. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, os que mamam, os que o noivo, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Ele dá uma lista aqui. Primeiro, os que precisam voltar à presença de Deus, os anciãos. Os anciãos. Quem são os anciãos? São os líderes, aqueles que comandam o povo de Deus. E aqui é uma palavra muito forte para nós que somos líderes, para nós. Os primeiros a dar partida em busca de Deus são os líderes, somos nós. Os primeiros a acertarmos a vida com Deus somos nós. Os primeiros a buscar Deus são os líderes, e é isso aqui que eu quero dizer para você. Os cabeças brancas da igreja. Não olhe só para mim não, porque tem um bocado de cabeça branca aqui. Tem uns antigão aqui que precisa ser balançado, que precisa ser saculejado para que Deus age em nossas vidas. E eu estou certo de que a liderança dessa igreja está incomodada, meu irmão, com essa situação que acontece, com a dificuldade que todos nós passamos. A liderança dessa igreja está desejosa de chamar essa congregação a se voltar para Deus de uma forma ampla, completa, bem profunda. E eu quero dizer para você, nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para dar as mãos com vocês e continuar essa jornada, essa luta. Eu sei que muitas vezes você passa por dificuldade por programa, nos procure, nós estamos aqui para ajudar, para orar com você, para carregar você nos braços, para fazer aquilo que Deus tem mandado nós fazermos com esse povo. Você não pode ficar aí, não, eu não vou, não, venha, fale conosco, fale do seu problema, eu tenho certeza que nós vamos orar com você e Deus vai mudar todas essas coisas. Nós estamos aqui com as mangas arregaçadas, nós estamos aqui prontos para fazer essa obra, todos nós, líderes dessa igreja, não se esqueçam disso, nós amamos vocês fazem parte da nossa caminhada, não só agora, mas desde muito tempo atrás. Muitos que são veteranos aqui sabem o que eu estou dizendo. Nós estamos com vocês. E nós queremos mudar o contexto de todas essas coisas, porque Deus está na frente de tudo. Segundo, ele diz, os anciãos, mas ele vai dizer, os filhinhos. Aqui há uma expressão para os jovens, né, dessa igreja. Parece que não tem nenhum jovem aqui hoje, né? Mas depois eles escutam essa mensagem. Mas para os jovens dessa igreja, o lugar de jovem não é andar curtindo a vida por aí. O lugar de jovem não é estar aproveitando as coisas do mundo. O lugar de jovem é viver a plenitude da vida na presença de Deus. Na presença de Deus. E digo mais, se você tem filho ou filha que é jovem, traga para a igreja, para que depois ou mais tarde você não esteja chorando porque ele não quer mais vir. Traga para a presença de Deus, traga ele, porque ele vai fazer a diferença. E eu quero dizer para você, jovem dessa igreja, eu quero dizer para você,
que você não está fora dessa convocação. Deus convoca todos. Primeiro os líderes, agora os filhinhos, que são os jovens. Deus está convocando todos. E eu quero dizer para você, convide os seus amigos, traga para a presença de Deus, porque falar do Evangelho é fazer isso, traga eles para ouvir de Deus, para conhecer Deus. Faça assim. Não seja aquele que desconsidera as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Seja um jovem que teme a Deus e ama a Deus. Todos aqueles que amam a Deus têm vidas diferentes, amém? E vocês são a geração que vão continuar essa igreja. Mesmo que não seja nessa igreja, mas que seja em outra, mas são a geração que vão continuar a semente que Deus derramou no coração dos pais. São vocês. Vocês serão imbuídos de serem instrumentos de Deus. Vocês não estão dispensados desse chamado. Terceiro, as criancinhas, versículo 16, os que mamam. Puxa, os que mamam? Está chamando os que mamam? Sim. Aqui é um chamado à responsabilidade dos pais. Você que tem criança, filhinho de colo, traga para a presença de Deus. Há muitos pais que dizem, eu não vou para o culto porque o meu filho, ele não dá muito trabalho, ele chora muito, tal, e ele vai atrapalhar. A criança não atrapalha. Já sabe o que Jesus disse? Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E às vezes nós queremos segurar a criança e não levar porque ela faz zoada, porque ela grita, porque ela chora. E daí? E daí? Todo mundo tem filho e sabe que filho faz zoada, faz barulho, derruba a cadeira, quebra as coisas. E aí? São crianças. Mas eles precisam estar na presença de Deus. Porque aqui, eles vão aprender do Senhor. Aqui eles vão dar os primeiros passos conhecendo o Criador. Aqui eles vão dar os primeiros passos no amor para com Deus. Porque o filho, ele olha para você, mas ele também precisa experimentar dessa experiência que nós temos todos os dias. Lugar de criança é na igreja. As crianças precisam estar na igreja. As crianças não estão dispensadas dessa busca, desse chamado. Não estão. Em quarto lugar, os casais. E aí, na representação da família, porque ele vai dizer aí, ó, o noivo sai da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Noivo e noiva, um casal, família. Amém? Amém. Certo? Então, para vocês que são casais, a responsabilidade também é grande. Eu estou na igreja, sou casado, só tem eu, a minha esposa e tal, e não tem tanta, tem. O chamado é para todos, está aí na palavra, para todos. Na cultura judaica, quando uma moça e um rapaz se casavam, o rapaz era dispensado do serviço militar por 1 ano, para desfrutar do casamento. Era assim. Mas aqui Deus está quebrando um protocolo diante da urgência desse chamado. Deus está fazendo aí. Esse chamado é tão urgente, que ele interfere na lua de mel de um casal. A noiva sai da sua recâmara, certo? O noivo sai da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Ele estava desfrutando da lua de mel, mas Deus quebrou isso, porque o chamado é urgente. É tão urgente que um casal está dispensado não está dispensado da convocação nesse momento. Deus chama todos os que estão na frente da obra. Deus tem chamado todos. Porque em quinto lugar, aqui ele vai falar dos pastores. Olha aí, em quinto lugar, versículo 17, chore o sacerdote e os ministros do Senhor. Chore o sacerdote e os ministros do Senhor. O peso maior está sobre os ombros dos pastores. Talvez você não faça ideia, meu irmão. Talvez você não faça ideia, certo? De como nós sofremos por todos os problemas da igreja. Talvez não passe pela sua mente as noites de sono que nós passamos, as noites de sono e de choro que nós passamos por essa igreja. Você não sabe o quanto o nosso coração
fica esmiuçado e quebrado quando há um êxodo, quando alguém sai, quando alguém vai para outro lugar. Isso dói em nós, porque nós nos cobramos. Nós nos cobramos. Muitas vezes se sai por motivo algum, e às vezes nem se dá o prazer de dizer, e isso nos magoa. Você não sabe o quanto nós somos chamados a isso, mas Deus está chamando todos. Deus não está poupando ninguém. Às vezes a gente pensa e diz: não, mas eu estou fazendo a minha parte. Deus não quer que você faça só a sua parte. Deus quer que você se entregue por completo. Deus quer que você faça com todo o seu ser. Porque Jesus, ele não se entregou por partes. Jesus se deu por completo por mim e por você. Jesus fez assim. Jesus não mediu esforços. Sabe, a ordem que Deus nos dá é: chore os ministros, sacerdotes do Senhor. Os que nos levam a chorar em tempo de crise, os que nos levam a chorar é o amor que nós temos por todos vocês. Nos faz chorar. Todo o povo de Deus, choramos por todo o povo de Deus. Nós passamos por momentos difíceis. Nós precisamos chorar pelo zelo da igreja. E no versículo 18 tem uma palavra que é o elo de ligação desse texto. Diz assim: então, olha lá, o versículo 18, diz assim: então, o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. É interessante aqui, depois de todo esse ajuntado aqui, depois de tudo isso aqui, o Senhor reveste todo o acontecimento do capítulo 1 e do capítulo 2. Olha aí, o Senhor se mostrou zeloso e se compadeceu do povo. Então, primeiro, versículo 19: e respondeu-lhe e disse: eis que vos envio cereal e vinho e óleo, e dele serei farto, e vos entregarei mais ao opróbrio e não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. O que está acontecendo aqui? É muito interessante aqui. Deus mudou tudo. Deus começou a reverter tudo. A economia restaurada pelo próprio Deus. Deus está voltando as coisas ao normal. Versículo 20, o inimigo vinha invadindo e Deus deu um livramento. Versículo 20, ele vai dizer: mas o exército que vem do norte, eu removerei para longe de vós e lançá-lo-ei em terras secas. Ele está mandando aquele exército que vinha invadindo, ele mandou para longe. No versículo 23, numa época de seca, agora não tem mais seca, tem chuva. Versículo 23, olha aí: alegrai-vos, pois os filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará a justa medida, a chuva fará descer como outrora, a chuva temporã e a chuva seródia. Ele está restituindo tudo, está voltando tudo ao normal, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. O problema está difícil, mas Ele está voltando tudo. Versículo 25, do ataque dos gafanhotos, aí presta atenção aqui, e aqui é algo importante aqui. Algo importante aqui, olha o que ele vai dizer aqui, ó, versículo 25: restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador e pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Puxa vida! Então, essa peste aqui dos gafanhotos foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou. O próprio Deus mandou os gafanhotos. Aqui não foi o diabo, não foi os gafanhotos que vieram por conta própria, foi Deus. E por quê? Porque Deus queria disciplinar o seu povo. E é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Para que seu povo volte para Ele, para que seu povo venha para a sua presença novamente. Deus está falando aos nossos corações. Deus está dizendo: ó, deem ouvidos, escutem, para que medidas assim não sejam tomadas. Deus está nos chamando a voltar para Ele, entregar a vida para Ele. Está dizendo para a sua igreja: volte para mim, volte para mim, volte para mim. Porque eu tenho o poder de reverter toda essa crise, todos esses problemas.
Deus está dizendo para mim e para você. E quando nós acreditamos nisso, aí nós vamos entender o que está escrito no versículo 28 e 29. E acontecerá, depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Nós vamos compreender isso aqui. Difícil coisa é nós não atentarmos para tudo aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Deus, Ele quer tratar com o seu povo. E aqui, quando Ele derrama do seu espírito, Ele não escolhe. Veja que Ele vai derramar nos jovens, nos velhos. Ele vai derramar nos servos e na serva. Ele não olha a classe social. Ele derrama sobre todos. Mas para isso precisa que todos escutem o seu chamado. Precisa que todos entreguem as suas vidas para Ele. Precisa que todos ouçam Ele e digam assim: Senhor, eu quero estar na sua presença. Eu quero voltar para a sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Essa promessa de Deus, quando nós olhamos, ela vem arrastada por entre as gerações. E ela não é só para aquele tempo. Ela é para a minha família, para a sua família, para os seus filhos, para a sua casa. Essa promessa é para todos nós. Por isso nós precisamos olhar um texto desse aqui, um momento desse aqui, a qual o profeta estava vivendo, o povo estava passando, e ver o tamanho do que Deus fez. Tudo estava acontecendo de ruim, mas Deus restituiu tudo novamente. Porque Deus convocou o seu povo, e o seu povo voltou para a sua presença. E quando se volta para a presença de Deus, todas as coisas são transformadas. Amém? Quando nós estávamos no mundo, nós vivíamos vidas desgraçadas. Mas hoje nós estamos na presença de Deus, mesmo em meio às dificuldades, nós vivemos vidas gloriosas para a honra e glória do Senhor. Amém? Por mais difícil que seja a tua caminhada, por mais difícil que esteja a tua vida, escute, Deus está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. A não ser que vocês queiram que eu pregue mais meia hora. Só meia. Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, pedimos a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia, e ajuda-nos, Senhor, a prosseguirmos, Senhor, que os nossos corações possam ser impactados, ó Deus, com as tuas verdades. Ajuda-nos, ó Deus, a prosseguir, a caminhar, a vivermos vidas segundo a tua vontade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Sara, ó Deus, a nossa terra, a nossa vida, o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, cada dia de nossas vidas. Porque somente o Senhor pode fazer aquilo que nós nem imaginamos. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por esse momento, por esse culto. Que a tua redenção e graça seja sobre nossas vidas todos os dias, e que essa semana possa ser cheia da sua presença. Em nome de Jesus, eu te agradeço hoje eternamente. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Reunião bem rápido com as mulheres.